Vandinha. Senta-te aqui, Vandinha. Bora. Que vida. Tchim, tchim. Estamos? Podemos? Olá, pessoas! Fazer isso dessa maneira é completamente diferente, mas no final do dia vai ser tudo exatamente igual. Eu chamo Marinela Mendes, essa é a Wanda Timonge, sem menções. E o que nós estamos aqui a fazer é uma coisa que começamos há 5 ou 6 temporadas atrás, já não me lembro, 5 temporadas, e que foi disruptivo por uma coisa tão óbvia como trazer as conversas da sala, as conversas do quarto, as conversas das primas, as conversas trancadas, o comitê das agitadoras, para uma coisa que era o mundo, que é o mundo digital. Portanto, por termos feito isso, acabamos por causar paixões e ódios, acabamos por causar, até entre nós, profundas mudanças, acabamos por nos ver, muitas das vezes, engajadas em projeções, né? Porque todo mundo que... Há uma frase que diz que a martelada, quando vamos bater na madeira, o prego que está destacado é o que leva com maior força. E nós, em alguns momentos, nos sentimos um prego destacado a levar ali uma martelada. E, portanto, várias vezes nos revimos, se queríamos, se não queríamos, se valia a pena, se não valia a pena fazer, mas vezes sem conta nos encontramos no mesmo lugar de sempre a tentar contribuir para um diálogo entre mulheres. E não só. Não é isso, Vânia? A verdade é que nunca foi só um diálogo fechado para as mulheres, e o objetivo desta temporada é termos o nosso diálogo gravado com qualidade, coisa que foi produzida e entregue pela Tigra. Obrigada, Tigra. Vamos sair dos grupos do WhatsApp sem qualidade e vamos para um formato muito mais interessante, em que nós temos tempo. Obviamente que nós queremos ter, e queremos mesmo, ter também o nosso tempo com o público do Encontros, aquelas discussões enormes na caixa de comentários, mas é importante que aquilo que são os nossos pensamentos, aquilo que é a nossa forma de agir, né? de atuar na sociedade em que nós vivemos, possa ser conversada com a maior tranquilidade, num tempo que é o nosso tempo, e que possa ser produzida com este nível de detalhe, com este nível de qualidade. Portanto, obrigada, Kinda, por nos proporcionarem este cenário incrível, que parece exatamente a nossa casa. Obrigada, a Tigra, por proporcionar este ambiente, e a Obra Primata, que está aí atrás, a tratar de toda a parte técnica. Ai, meu Deus, estou tão séria. E é isso, né, Wanda? Então, o que é que eu queria de ti? Apresenta-te, vá, fala. Tu já disseste tudo, penso que o nosso público continua o mesmo. Te vemos fora já há algum tempo, muito tempo, né? Penso que a última temporada foi em quase maio do ano passado. Foi, acho que no início da pandemia, no meio da pandemia, uma coisa assim. Isso, pronto, eu sou a Wanda Timonge da Costa, todo mundo conhece, eu sou a co-host, a Marinela, a Lurinela do Instagram, e realmente o Encontros para nós foi uma experiência bastante gratificante, não é? Claro que é um bocado de exposição, e por isso também acaba por ser cansativo estarmos aí a falar, porque muitas das vezes é a nossa percepção sobre os assuntos, um bocado a nossa experiência, não tão personalizado, mas o fato de já termos alguma idade, eu gozo sempre sobre isso, e conversamos com mulheres, e entre nós conversamos sobre os temas abertamente, e em algum momento decidimos que podíamos trazer isso para as redes sociais. Foi uma altura em que poucos eram grupos de mulheres que falavam sobre temas, desafios da maternidade, desafios de relacionamento, desafio na carreira, na internet. Então, não deixou de ser um boom, e também não deixou de passar uma mensagem que talvez para outras pessoas, ou para a maioria das pessoas que não estão habituadas a ouvir um grupo de mulheres a falar sobre os seus sentimentos, os seus desafios, os seus anseios, os seus medos, as suas dúvidas, não deixou de chocar de alguma forma e arranjar ou seja, estereotipar, não sei se existe esta palavra, mas criou-se um estereotipo de que, olha, as feministas e tudo o resto, mas quem nos acompanhava, mas isto quando viralizasse alguma coisa, e depois havia um bocado aqueles temas mais polêmicos que causavam sempre algum constrangimento.
desenvolvimento, que é um bocado que a Marinela às vezes diz que é a dissonância magnética. Cognitiva, isso aí. A dissonância cognitiva, porque no fundo o que se fala é quando aquilo mexe de alguma forma contigo, quando ativa aí um gatilho, tu não reages muito, é do ser humano, é normal, não reagimos tão bem. E a forma de dizer que não gostamos é arranjar um estereotipo para dizer que aquilo é sobre o encontros, e é bom também deixarmos isso sempre claro, não é nenhum movimento feminista, longe disso, é um grupo de mulheres a conversar sobre carreira, sobre maternidade, sobre os desafios de ser mulher. E esta temporada vai ser bem mais interessante, porque vamos falar de um tema que ultimamente eu estou apaixonada, interessadíssima, que as minhas amigas já estão fartas de me ouvir falar. Já ninguém aguenta, Wanda. Que tem a ver com a energia masculina e a energia feminina. Como é que equilibramos isso? Como é que em alguns momentos desenvolvemos mais uma e descuramos de outra? Como é que às vezes andamos todas aqui um bocado confusas e perdidas, sem saber o que queremos, quem somos, para onde vamos, qual é o nosso real destino. Pronto, o Encontros não é mais do que este... Um talk. Conversar, falar. Mas o melhor do Encontros foi quando nós paramos, seja qual for o ambiente que nós fôssemos parar, quer seja num casamento de um colega de trabalho, quer seja ir buscar uma encomenda de alguém, eram mulheres de várias idades, uma mulher de 60 anos a perguntar-te por que pararam Encontros? Eu gostava tanto, e tu ficavas, mas como é que esta senhora veio ao Encontro? É verdade. A necessidade dessa senhora veio ao Encontros, e ela dizer, vocês não têm noção quanto aprendemos contigo. Tipo, tu dizes, mas tu tens 60 anos, aprendeu como? E depois, ao mesmo tempo, eram mulheres de 20, 25 anos, que também sentavam contigo e diziam, poças, Encontros, não tens noção, Wanda, ele despertou-me para algumas coisas, para algumas situações que estavam aí muito fechadas, e aquilo foi como um gatilho para questionar algumas coisas, porque nós vivemos tanto em modo automático, não é? É um bocado isso. Eu até gostaria de fazer uma pergunta específica, porque eu trouxe perguntas para ti. Agora eu vou ser interessada pela dúvida. Sim, Vandinha, porque o nosso objetivo desse primeiro episódio é avaliar o percurso e perceber o porquê, né? Porque se nós ainda estamos aqui é porque deve haver um porquê. E nessa coisa de avaliar o percurso, a primeira coisa que eu gostava de te perguntar é: tu és a mesma pessoa que começou isto? O que é que são as profundas mudanças que tu descreverias? Eu não me sentiria tão à vontade de falar tanto sobre mudanças em si, mas eu sou um ser em evolução que está constantemente a aprender, que está constantemente a questionar tudo e mais alguma coisa, que faz autorreflexão, ou seja, muito focada no meu próprio crescimento enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto ser humano, porque eu acredito que quando nós nos conhecemos a nós mesmos, mas temos o melhor de nós para dar aos outros. E eu acredito que neste último ano não foi só pela pandemia, foi por tantos desafios, o viver em Angola em si, o gerir toda uma estrutura que não, ou seja, quando tu tens as mulheres têm alguma responsabilidade, alguma não. Quando tu és responsável, ou seja, o que é que eu posso dizer? Posso dizer o quê? Quando tu és responsável pelo quê? O que eu queria dizer? Pronto, vamos falar isto assim em palavras bem mais básicas. Estás a fugir. Quando és empresária, dona de empresas, mãe responsável por... Uma mãe de família. Uma mãe de família. Dona de casa. Uma dona de casa, mas que também trabalha fora e que faz e que acontece. No fundo, tu encaras alguns desafios que não são muito diferentes do que outras mulheres encaram no dia a dia. E é isto que é o incrível no próprio Encontros e na vida em geral. Quando tu vais crescendo, tu vais percebendo que quase todas as mulheres também enfrentam alguns desafios. Não iguais, porque as experiências são diferentes, o estilo de vida das pessoas são diferentes, as coisas que as pessoas precisam naquele momento também são diferentes. Eu, neste momento, talvez esteja
numa fase, até pela idade, já tenho alguma idade, né? Já sou uma senhora com uma certa idade, né? Daqui a pouco eu caminhar para a meia idade. Então, eu questiono hoje outras coisas que não questionaria há um ano atrás, não é? Então, eu acho tudo mudou, que... né? E não ser o mesmo, eu acredito no... um ser humano que é o mesmo, 1 ano, 2 anos, 10 anos depois é o mesmo... É um bocado desafiador, é um bocado... O que é que esta pessoa realmente viveu? Quer seja homem, quer seja mulher. O que é que você aprendeu de novo? Não é possível... Nós lemos livros, nós lemos artigos, nós estamos expostos a situações de desafios. O próprio país desafia-te diariamente. Questões de água, à luz, coisas muito básicas. Começar um negócio, terminar um negócio, ter mais um bebê, não ter um bebê. Ou seja, pôr os filhos da escola, retirar os miúdos, mudar de escola. Ou seja, nós vivemos num mundo que obriga-te a crescer, acompanhar a dinâmica. Então não posso ser a mesma pessoa. Agora, claro, é importantíssimo conservar a nossa essência. Isto é que eu acho que é fundamental, porque no the end of the day, the pillow talk, aquela conversinha de travesseiro entre ti, é só tu e tu mesma, né? Estás a perceber? Então... Eu não acredito que seja a mesma. Hoje eu questiono outras coisas, defendo outras coisas. Eu acho que nessa coisa eu tinha uma... Por que eu pensei nisso? Porque eu sinto que a exposição às vezes cristaliza as pessoas no personagem que elas utilizam. Imagina, todos nós, para sairmos de casa, vestimos uma roupa que quer passar uma mensagem. Se eu vou ao banco ou se eu vou à praça, eu não levarei a mesma roupa. Se eu vou ter uma reunião ou se é um dia apenas de campo, imagina que eu trabalho e tenho que ir ver as obras, eu sou uma engenheira e eu vou ver as obras, ou se eu estou no escritório, são roupas diferentes, porque precisamos de mais ou menos conforto, precisamos de mais precisamos passar uma imagem mais ou menos séria. E isto nós fazemos na vida. Quando nós também abrimos uma câmara e falamos, nós falamos pondo uma série de filtros. Obviamente, ninguém diz tudo o que pensa, e quem diz tudo o que pensa está achando louco, né? Não, eu acho que sociedade nós temos que ter, obviamente, alguns... Né? E maturidade. É um bocado de alguns filtros. E o que eu sinto é que a exposição tenta cristalizar a pessoa no que aquele receptor gosta, né? Se tu gostas da Marinela diabólica, a Marinela só pode ser diabólica, ela está cristalizada naquilo que tu achas que é a Marinela, na Marinela diabólica, tu só gostas dos vídeos da Marinela em estado diabólica e ficas decepcionado quando vês a Marinela em estado santinha, fofinha. Portanto, e ela é um autêntico bolo fofo, né? Vocês não têm bem noção, né? E portanto, o que acontece, o que eu sinto que eu tive que lidar é que eu não devo a ninguém um frame, uma parte, um bocado de mim que essa pessoa se apaixonou. E é difícil quando várias pessoas se apaixonam por uma parte da tua personalidade. E quando tu vais percebendo que na realidade o que tu estás a fazer às vezes deixa de ser o teu gatilho natural, mas é alimentares muito um personagem que é amado, mas que traz com ele uma série de coisas, porque às vezes para nós endereçarmos assuntos difíceis nós temos que ir buscar dor interna, nós temos que sentir dor, e nem sempre, todos os dias que eu acordo, me dá vontade de sentir dor por ler uma mensagem extremamente triste sobre a vida de alguém. E portanto eu tive que perceber que eu não devia nem a Marinela ouvinte, nem a Marinela amazona, nem a Marinela diabólica, nem a Marinela... Eu não devo nada a ninguém, e eu tenho que ir no flow que eu sentir. Mas isto tem o seu... faz parte do relacionamento, não é? As pessoas esperam uma coisa... Mas relacionamento digital, né? Sim, óbvio. Estás a perceber? Que depois no fundo também é alimentado com muitas expectativas, e às vezes também são pessoas que precisem de outro tipo de acompanhamento. Isso. Que não a influencer que está naquele... Porque nós temos que perceber, e é uma coisa que a mim aterroriza, é a forma como se fazem leituras de pessoas nas redes sociais. Isto, para mim, é aterrorizante, como é que as pessoas criam expectativas sobre o que as pessoas nas redes sociais postam ou deixam de postar. Eu
acho que temos que rever, temos que falar um bocado sobre os riscos que isto é. Então, um adulto que tem acesso à internet, é verdade que hoje os miúdos têm também acesso à internet, mas eu gosto de pensar, restrito, mas vão tendo, né? Então, um adulto consciente que tem acesso à internet e endeusa outro ser humano só pelo conteúdo que ele passa, este adulto vive onde? No mundo da fantasia, talvez esteja a precisar de outro. Então, por isso eu nunca senti, eu entendo-te também, porque, pronto, no final do dia, aquilo que tu disse, a Marinela foi sempre a que vai buscar aquele tema um bocado mais picante, mais polêmico, mas ela sempre foi assim até conosco. Ela é a que puxa o pior, não é o pior, pronto. É aquela que conta-me mais sobre isso, ou seja, ela vai a fundo, puxa, não, pronto, essa é a minha forma de dizer, mas ela, ou seja, uma discussão com a Marinela nunca é superficial, isto depois tu aprendes com ela e com o tempo, ou seja, então é normal que ela é sarcástica até onde não é possível, não é? Ela tem um tom de sarcasmo inteligente que não tem como não. Claro que é muito fácil se apaixonar por ela ou odiá-la. Eu apesar de falar, ou seja, mas isso porque também eu sou assim. Sim, é energia. E não é só as pessoas muito mais ou seja, eu acho que não devo nada a ninguém. Não, eu sei. O meu tema é que tu só passas a dever quando alguém te diz, e aconteceu comigo, que falhaste por estares mais soft. Ok? Mas estou mais soft, então porquê? Porque já não fazes não sei o quê. Eu disse, não sei se é bem assim, né? Eu não sou a mesma o tempo todo. O tempo todo. E eu tenho o direito de não capitalizar sempre nas mesmas emoções. Eu tenho o direito de não capitalizar, porque e é isso que faz muita gente que vive intensamente o personagem depois de desaparecer. As pessoas não aguentam, e não é possível, humanamente possível, tu ires sempre buscar a mesma energia para falares com... É bom porque mantens o público que se entretido, mas que desliga e dorme. Desafiar gatilhos, despertar. Tu é que despertaste o teu gatilho e tu é que vais ficar alguns dias, se calhar, a remoer coisas que poderias simplesmente ter deixado para trás. Isto também, mas tu também és muito... Tu és mais emotiva que eu nisto. Pronto, agora cá entre nós. E eu acho que talvez eu sou muito mais fria quanto a isso. Coisas, né? Mas eu entendo o que estás a dizer. Nós estamos a falar sobre as mudanças, o que é que mudou. O que muda, se calhar, é que a disponibilidade emocional para endereçar alguns temas que vão me causar a seguir uma série de consequências não é a mesma ao longo do tempo. E eu estou a falar disso porquê? Porque tenho assistido também algumas pessoas que eu sigo no Brasil, onde essas discussões são muito mais são muito mais normalizadas e são muito mais pessoas a fazer o que nós estamos a fazer. Depois de um tempo de ser a melhor conselheira do mundo, está a falar daquela da Super Vulgar, por exemplo, que eu adoro, e outras que eu sigo, há uma necessidade de parar de capitalizar em emoções que nos levam a momentos da vida que nós já passamos e que se calhar por agora não é disso que eu queria falar, ok? E a exposição tem um tema. A exposição pode ser muito destrutiva a nível das relações pessoais. Claro. Que é uma coisa que um ponto que eu tinha aqui, que não é à toa que nós começamos isso com muito mais de nós, de uma forma super orgânica, nunca nem pensando que nós teríamos o nível de audiência que tivemos. Quando nós começamos isso, nunca foi por aí, nunca pensámos nisso. O nível de audiência traz um nível de consequências que não é possível que todas queiram assumir. E portanto, estarmos aqui, e é isso que eu gostaria muito também que tu falasses sobre isso, que é a forma como uma voz no feminino, porque eu vejo os homens todos no Instagram, casado, não casado, ele vai endereçar a minha kit não sei o quê e está tudo bem, ele vai dizer... Ninguém vai morrer por isso. Ele vai dizer aquela piada, vai dizer aquele meme, ninguém morreu, ninguém acha que ele é um vadio ou que está a desrespeitar a esposa em casa. Mas tudo que uma mulher diz resvala automaticamente para uma falta de homem ou para um desrespeito ao homem que existe. Ok? O que acaba por mais que a pessoa não te diga... Silenciar as mulheres, né? Silenciar. O que acontece? Há um vazio
vazio de vozes no feminino e uma pressão muito grande para as mesmas manterem-se a falar. Portanto, eu queria que tu falasses um bocadinho sobre isso, sobre a forma como as consequências, a exposição, a gestão da... Eu tenho uma coisa, e tu sabes, eu tenho uma gestão de redes sociais, tipo, muito complicada, do estilo. Eu tenho um perfil fechado, é verdade que muita gente me segue, eu tenho um tempo, eu vou já pedir desculpas, porque nos últimos 1 ano que eu não tenho tempo de ir lá ver 1 a 1 e aceitar, então eu tenho mais de 2.000 pessoas a tentarem me seguir. Ou seja, não porque tenha algo a esconder, mas porque eu não gosto muito das reações das redes sociais. Ou seja, muitas das vezes é tédio. As pessoas reagem por tédio, fazem-te perguntas indiscretas que tu não deste carta branca para fazer por tédio. Assumem coisas da tua vida porque estão entediadas. E depois, o endereçar isso a ti mesma é muito chato. Então, eu tento controlar de alguma forma as pessoas que me seguem de alguma forma, porque eu odeio, por exemplo, perfis fantasma. Isso não quer dizer que eu não vá parar também nos WhatsApps, as pessoas não vão fazendo print das coisas, das minhas fotos e andam por aí, mas é uma forma de dizer, quando eu mantenho o meu perfil fechado, que muita gente já disse, anda, tu tens um conteúdo tão bom, tu tens um conteúdo tão orgânico, tu tens um conteúdo que mostra uma mulher que leva uma vida, ou seja, que é mãe, dona de casa, é esposa, mas que ainda consegue tempo para treinar, que consegue tempo para fazer outras coisas da vida. Como é que tu consegues equilibrar o trabalho e a vida familiar? Como é que isso se faz? Eu tento passar de alguma forma, mas sim, também não é me comprometer, é a forma orgânica, e eu não quero que ninguém me questione muita coisa, porque eu acho que eu não devo isto a outras pessoas. Eu já delimito o acesso a mim por aí. Já por aí. Ou seja, e depois, a pessoa tem que o direito de responder quando te apetece e o que te apetece. Eu não tenho esta obrigação, porque senão é complicado. Eu tenho os meus próprios limites, e com a vida e com a idade tu aprendes a definir limites próprios e de alguma forma obrigar as outras pessoas a respeitarem os teus limites. Não precisa ser de forma brusca, é com atitudes como, por exemplo, só as pessoas que eu sigo é que podem reagir aos meus stories. Hoje já ninguém, at all. Mesmo as pessoas que eu sigo, ninguém não quero reações, porque depois chega um momento que tu percebes que é tudo muito fake, também muito tédio, e é uma competitividade desnecessária das redes sociais, que eu acho que eu, por exemplo, eu não sou, as pessoas dizem, Wanda, tu és uma blogueira. Eu disse, eu não sou uma blogueira, isto é o meu lifestyle. Eu não preparo um conteúdo para despejar, é tudo muito orgânico, é o meu dia a dia. E claro que isso ajuda a motivar. Se isto ajuda a motivar outras mulheres, há um monte de mulheres que chegam no meu off e dizem, Wanda, e mesmo agora com ele fechado ou sem reações, vão no off e dizem, Wanda, sabes, eu achava que não era uma morning person, ou seja, eu desde que comecei a te ver e eu mudei um bocado a minha rotina ao acordar, em vez de estar sempre a reclamar, começo o meu dia com uma música, começo o meu dia com não sei o quê, muito obrigada, isto é o que eu quero passar, tá percebendo? Mas tudo feito de forma orgânica. Eu não preparo, não ganho nada com isso, não nada, e não estou a competir com blogueiras e influencers que eu respeito o trabalho, que o trabalho delas é aquele, é passar um conteúdo. Mas o meu tema é, Wanda, enquanto for um conteúdo lifestyle, beleza, ginásio, tu estás bem, limitas aquelas respostas, como tu dizes, por tédio, e está tudo bem. A partir do momento que tu expões opinião, né, porque era esse o tema da minha pergunta, tu sabes que automaticamente o expor opinião de alguma maneira afeta as pessoas à tua volta. Ou seja, eu quero saber se tu sentes que há um constrangimento ou se tu consideras que as mulheres podem expor a opinião de uma maneira confortável sem ser tomadas de exemplo. Não sei se estás a perceber aquilo que eu estava a dizer. Normalmente quando tu expressas uma opinião e tu és opinativa, o que vestes, o que falas, quando és opinativa nas redes sociais, tu podes receber um tipo de resposta que no final do dia vai te silenciar por mais que tu não queiras. Ou tu não sentes isso?
quando, quando estás no lifestyle, porque tudo que for lifestyle, moda, é o que é mais, né? É o que é mais... O que tu estás a dizer, mas há coisas que eu aprendi na vida. Eu não posso adivinhar até que ponto o que eu digo te magoa, ou te fere, ou te não sei o quê, se realmente tu não comunicares isso. Estás a perceber? Eu nunca senti assim. E também às vezes é o que se diz. E falando mas não era muito até de relações. Por ti, não era muito até diretamente por ti. Eu até dei-te o exemplo de como outras pessoas estavam connosco, foram sentindo. E às vezes não é por dizer alguma coisa demais. A própria exposição tem um. É como se fosse um preço. Porque as pessoas não é exposição, as pessoas não estão para as redes sociais. Nem todo mundo está para as redes sociais. Sim. Estás a perceber? Então, e estar a dar uma opinião. Estás a falar de pessoas que passam um ano não fazem um post. Wanda, não estamos a falar diretamente das pessoas. Eu estou a dizer, se tu sentes que de alguma maneira. Que não tem. Ou seja, há pessoas que preferem viver e o fato delas opinarem não é porque outras pessoas as silenciam, é porque elas se sentem mesmo desconfortáveis com a forma como as redes sociais embrulham toda uma informação. Percebido. Por quê? Porque depois acaba por ser, infelizmente hoje, um mundo muito fake também, né? É a velha conversa da pessoa que vai cuidar ou fazer um conteúdo todo à volta do cuidado de uma planta e depois vais descobrir na vida real o jardim só tem ervas daninhas. Isto é igual, estás a entender? Essas pessoas de algum modo vão, e pessoas um bocado mais maduras percebem como é que também há um conteúdo muito fake nas redes sociais. E não queremos contribuir, nem todo mundo quer contribuir para este ecossistema. Há uma vida real. Para fora. Há uma fora vida disso. real. Eu só vou postar, por exemplo, o meu treino ou aquele dia que eu fui para o ginásio. Eu nem tenho a obrigação de postar os dias em que a minha hora de ginásio está o meu chefe que vive a 100 km ou noutro continente, um dos meus 100 chefes que eu tenho, a mudar toda a abordagem da apresentação que eu tive um dia antes, a fazer 4 horas a preparar, e ele decide, não, a abordagem, o forecast, em vez de se usar o 9, 8 mais 4, vai se usar sei lá, o 10 mais 2, e tu tens que refazer toda a apresentação perto da hora do ginásio. Por quê? Porque precisam dessa informação para discutir os números e depois apresentar. E naquele dia, ou seja, isto eu não tenho que passar, ou seja, é um desafio que tu lidas no dia a dia, que é a vida real. E no meio disso tu ainda tens mais outro, aquele tique, eu vivo de lista de tarefas, é uma forma de me orientar. Aquele tique que tu já tinhas naquela tarefa como feita, do nada já não está feita. Tu vais levar mais 4 horas, então outras coisas vão se atrasar e tu estás num stress, tu estás irritada porque já não consegues treinar há 2 dias e para ti é importante treinar há 2 dias com o teu PT. Você tem um PT e achas que faz sentido os treinos com ele. Estás a perceber? Então, tu já sabes que, vou ter que tentar encontrar aqui umas 19 horas, ou seja, que é para poder encaixar esse treino que eu não consegui fazer. E, ou seja, há uma gestão que não é. Mas as pessoas, quando vão ver, a Wanda não faz treinos a dizer, lá, não sei o que, cuidem de vocês. E não percebem todo um stress que às vezes tu tens de gerir para continuar com os teus treinos. Mas como para ti os treinos é importante para manter a tua sanidade mental, a tua autoestima e tudo o resto, tu dizes, vou ter que fazer a quinta-feira, por exemplo, às 19 horas, que eu devia estar com os meus filhos e ainda, ou com o meu marido, e depois ainda esta culpa, ou seja, eu vou ter que fazer, ou seja, essa gestão de culpa daquele dia que era suposto ter corrido muito bem e que corre todo por descalabro, eu, por exemplo, eu não tenho por que passar para as redes sociais. E as pessoas não veem isso, ou seja, mas as pessoas veem, parece que tem uma vida perfeita. É mentira, a vida não é perfeita, a vida não são as redes sociais, e é muito irritante para algumas pessoas adultas estarem a dar opinião ou dar um feedback e depois ser catalogada com base naquilo, e nem todo mundo tem que estar disposto a isso, e pode escolher não estar. Estás a perceber? Olha, é perfeitamente o que disseste, que é, o tema está na forma como automaticamente que tu estás exposta a uma necessidade de pôr uma etiqueta em cima, né? E essa etiqueta é que acalma os demónios, vamos assim dizer, do público. Não, ela faz isso porque ela é isso. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre
sobre essa etiqueta e gostaria de saber que etiquetas, enquanto público, queria saber falar com o público, eu vou ligar para o público, a nossa ajuda do público, que é o nosso Keita Mayanda, que vai nos ajudar a desmistificar aqui algumas coisas, nós não podemos falar sobre o que os outros pensam, porque nós não somos os outros, né? Não podemos pensar o impacto que tem uma coisa noutras pessoas se eu não sou as outras pessoas. Portanto, é necessário, e principalmente os homens. Temos o impacto das mulheres, nós recebemos isso no dia a dia. Certo. Quer seja numa festa de casamento, quer seja no aniversário de uma prima, toda a gente vem falar, as mulheres falam, dizem que adoraram. Mas os homens ou odiaram ou não comentam sequer. Ou odiaram ou não comentam sequer. Então, é muito importante que nós, para mim, neste momento estamos a avaliar o que é que foi encontros, que impacto teve na nossa vida, que impacto é que teve na vida de quem nos assistiu, que impacto é que teve nas pessoas que participaram. Eu gostaria muito de saber quem nos ouve, quem nos ouviu, quem viu a nascer este movimento, quem viu a nascer este momento, né? Que foram momentos, esses episódios, o que é que de facto sentiu que estávamos a fazer e que impacto é que teve na sua própria vida, porque tu és homem, a coisa das mulheres pode não te dizer nada, mas há sempre alguma coisa que de alguma maneira mexe. E portanto eu queria mesmo muito saber a opinião de uma pessoa de fora, que o nosso Keita, que também já esteve aqui connosco várias e várias vezes. Foram várias, né? Não, foram o quê? Mas foram vezes impactantes. Não foram várias, mas foram vezes muito impactantes. Olá, Keita Mayanda. Olha, o Keita, boa noite. De qualquer coisa, o Keita aqui a representar a tigra. Tchim, brinde. Pronto. Olho no olho. Isso. E beber. Tem que beber, né? Nós estamos aqui a tentar um panaché, né? Estamos, sim, senhora. Estamos a beber. Tá muito bom. Bom, Keita, bem-vindo, primeiro de tudo. Não, estamos todos afetados pelo presidente, é Ouro Negro, né? É Ouro Negro. Bom, queríamos-te aqui, como sempre queremos, quando nós pensamos numa voz masculina, pensamos em ti, porque primeiro sentimos que tu tens à vontade a discutir. Eu sinto, e pode ser uma crítica, que depois vais dizer que não é bem assim, que o diálogo não é fácil, não é muito fluido com os homens. Tem uma tendência de falar menos, talvez para não entregar. Os códigos masculinos eu não sei quais são, mas eu sinto que nós somos muito mais exaustivas e os homens têm uma coisa de dizer muito pouco e o que às vezes nós continuamos a sentir falta de conversar. E contigo nós conseguimos ter discussões um pouquinho mais profundas e mais ricas. Além de que o teu conhecimento sobre vários temas é baseado em muito mais do que um simples achismo de alguém que não refletiu sobre isso. Obrigado. Então nós, primeiro de tudo, nós queríamos saber como é que tu vês o Encontros. Olha, a minha opinião sobre essa plataforma, eu vou chamar assim, porque eu não sei, nem sei mesmo se vocês têm uma definição exata para isso. Se vocês têm uma label, se vocês têm um nome, já que vocês também já estiveram a falar sobre labels e sobre percepção do público, e todos nós, seres humanos, tendemos a aplicar, né, a catalogar as coisas, porque isso é uma das formas que todos nós aprendemos a conhecer, é a catalogar. O Encontros, para mim, quando eu tomei contacto, a impressão que eu tive, e a impressão, claro, evoluiu, a impressão que eu tive é que era, na verdade, parte do movimento feminista angolano, mulheres a falarem de questões das mulheres, sobre mulheres, que é o que importam as mulheres, não só direito no trabalho, relações interpessoais, casamento, filhos. E esses temas, na verdade, são os temas que interessam as mulheres de hoje, mas sempre interessaram as mulheres desde sempre. Então, para mim, uma das formas como eu entendi o Encontros é exatamente isso, feminismo. Mas, obviamente, com o tempo eu percebi que é muito mais do que só o feminismo, porque o feminismo é também um catálogo, então, uma etiqueta, é também uma categoria. E o problema das categorias é que acabam por limitar as pessoas. Eu acho que vocês fizeram muito bem essa transição
eu vou chamar transição porque como eu, estando de fora, entendo, essa transição entre serem um grupo de mulheres feministas para serem um grupo de mulheres apenas. E quando eu digo apenas, não é no sentido redutor, mas no sentido de que, na verdade, o feminismo é uma ideologia, é um movimento. E vocês não são simplesmente esse movimento, essa ideologia. Vocês são seres humanos, são pessoas, são, para ser mais específico, são mulheres. Mães, profissionais, esposas, namoradas, filhas, irmãs, portanto, multidimensionais. O feminismo é apenas um aspecto disso e eu creio que essa necessidade de clarificar isso é extremamente importante. Porque da forma como nós somos vistos, nem sempre está de acordo com aquilo que nós colocamos cá fora. Então essa reafirmação de quem nós somos constantemente, principalmente nas redes sociais, é uma coisa extremamente importante. Mas isto que estás a dizer é importante. Por quê? Porque que quando se vê um grupo de mulheres a falar, assume-se logo, ou não é a falar só, ou seja, a falar questionando algumas escolhas, alguns estilos de vida, algumas coisas que muitas vezes fazemos em modo automático. Por que se cataloga logo essas mulheres como feministas? Por quê? Eu faço essa pergunta por quê? Porque eu não me lembro em nenhum momento o Encontros ter se autodenominado como um movimento de feministas. Mas não precisa. Acha que... Mas não precisa. Mas não será uma percepção só por... Não será um estereotipo só por se ver um grupo. Mas isso diz muito sobre a sociedade em que tu vives, ou seja... Por isso é que eu quero entender do Keita. Por acaso o Keita foi logo mesmo por aí. Ou seja, é incrível. A própria Marinela, que é a que levanta temas mais duros, não sei o quê, ela não tem na sua bio feminista. Eu vejo mulheres muito mais tranquilas nas redes sociais e que tem lá na sua bio do Instagram feministas, ou seja, que se autodenominam. Por que assumimos que uma mulher só por falar é automaticamente feminista, mesmo ela não se autodenominando? É por causa de uma expressão que é o espírito do tempo. O feminismo é simplesmente uma das questões mais pungentes do nosso tempo. Pelo menos dos últimos, vamos dizer assim, em termos de redes sociais, dos últimos 10 anos. É um dos temas mais é um dos temas mais moda. E quando tu vês uma mulher a tomar as posições que vocês tomaram, elaborar nos temas que vocês elaboraram nesse tempo todo, é muito fácil assumir que essa pessoa tem uma posição feminista da vida, mesmo que ela não se considere feminista. E quando eu digo quando ela não se considera feminista, eu estou a falar que ela não considera que as ideias dela venham de um livro, venham de um movimento, são ideias que ela porta desde sempre. Por exemplo, eu quando penso na minha mãe, a minha mãe, se fosse uma jovem de 35 anos, poderia ser considerada feminista, mas ela nunca usou essa expressão, ela nunca usou isso. Por que eu digo isso? Porque um dos temas mais importantes da questão dos direitos das mulheres é, na verdade, a questão da igualdade. E o que tu vês quando nós falamos de educação no lar é a questão de como é que homens e mulheres são educadas no mesmo lar. E a minha mãe educou filhos e filhas da mesma forma. Um dos temas que eu vejo muitas mulheres nas redes sociais a abordar é como é que tu vais educar, como é que tu vais ensinar o teu filho, o rapaz, a respeitar as mulheres, e como é que tu vais ensinar a tua filha a fazer-se respeitar. Isso tem a ver com a igualdade. Então, muitas pessoas podem não assumir elas mesmas que são feministas porque elas não querem estar presas a esse rótulo. Mas o facto é que, em termos de percepção de quem está de fora, esses temas são tratados por mulheres que estão dentro do movimento. Só um minuto, mano. Eu diria muito mais em relação a isso, que é o facto de alguém dizer se tu estás a falar na internet és feminista, diz muito mais sobre o que a pessoa considera que é necessário para uma mulher falar. O tema não é tu dizeres que és feminista, o tema é ele saber que uma mulher que se preze
e que não queiram um catálogo, Não fala. não falam. Então, E era essa discussão que eu estava a tentar ter contigo. A forma como tu levantaste e sentaste para avaliar o que é necessário para uma carreira é extremamente disruptivo num país como o nosso. Tu falaste que tu deves selecionar o parceiro que te ajuda na concretização dos teus objetivos. É extremamente disruptivo para a sociedade em que nós estamos, em que tu és escolhida num catálogo e deverás te comportar muito bem para ganhar o anel. Porquê que dizes chamar-te feminista? Porque quem és tu e como ousas influenciar outras mulheres a pensarem de uma maneira em que elas estão no centro? Estar no centro da própria vida é, para essa pessoa que vê, um movimento revolucionário. Então nós... Então tem que arranjar um catálogo quando há um O que deveria acontecer é que no mundo, nós estivéssemos na Noruega, tu teres um talk show, não deveria ser nada demais. E ninguém precisava de pôr um catálogo para explicar porque que tu tens um talk show na internet ou na televisão ou onde for. Eu a mim isto diz-me muito mais de quem pergunta do que sobre mim. A própria sociedade pergunta. Ou seja, então é que a sociedade, o próprio Keita, quando sentou-se falou, porque é natural, ou seja, é como se é uma construção social, porque as pessoas não conseguem sequer pensar, por exemplo, que isto é empoderar um ser humano. Uma mãe que eduque os seus filhos para que eles não morram à fome amanhã, porque a vida é imprevisível. E se a coisa que a mãe sabe é que a vida é imprevisível. Aquele homem amanhã pode estar a viver sozinho. Tu não sabes o futuro daquele homem. E é possível que ele tenha que lavar os próprios pratos e fazer a sua própria comida. Aquela mãe pode só estar a criar um adulto funcional. Para mim, um adulto funcional é um adulto que seja capaz de cuidar dele mesmo. Tá percebendo? Isto não tem que caber dentro de uma filosofia ou de um movimento, porque o feminismo é capitalismo no final do dia. Sim. O feminismo são as mulheres a irem dizerem: eu quero igualdade de direitos, mas ao mesmo tempo eu quero ser mãe. É exaustivo a maternidade e essa igualdade de direitos. Não, o que eu estou a querer dizer o que eu quero dizer é, o feminismo vamos retirar os direitos dos homens, ou seja, não, vamos partilhar dos mesmos direitos dos homens. Eu não quero ser posta de parte, Também não é isso. não quero, só por ser mulher. Ou seja, sim, no final do dia, eu não quero, eu estou a contribuir. Posso contribuir? Pode? Sim, pode, O que eu acho é assim, o feminismo é um movimento. Se alguém me perguntar, tu te consideras feminista? Eu direi, não, eu não sou feminista. Eu nunca me considerei feminista e eu não creio que alguma vez eu me vá considerar feminista tendo em conta tudo o que eu conheço do movimento. E o feminismo, como qualquer movimento, vamos falar socialista, por exemplo, é um movimento, é composto por pessoas. Por mais positiva e digna que seja a ideia que levou o movimento a existir, e a ideia é digna, as pessoas tendem sempre a ser disruptivas e a corromper, seja lá o que for. Portanto, como movimento, o feminismo tem vários grupos, várias tendências, é diferente. A forma como uma mulher entende ou como um homem entende o feminismo varia de pessoa para pessoa. É a tua experiência, é o conhecimento prévio que tu tinhas, é a tua educação, tudo isso tem uma influência muito forte. Eu, quando uso o termo feminista, eu posso usá-lo em dois sentidos. Que eu considero o sentido mais lato da palavra, simples da palavra, que é uma pessoa que se bate ou que labora ou que defende igualdade de direitos para as mulheres. Ou no sentido mais gozão, que unicamente uso com as pessoas que eu conheço, que são pessoas amigas, e que eu posso usar essa expressão e elas vão entender o humor e o porquê que eu estou a usá-la, ok? E no vosso caso, é nesse sentido que eu uso quando eu falo de feministas. Mas sabes o que? Qual? Sim, diz, desculpa. Qual? Basicamente para gozar com vocês. Basicamente para gozar com vocês. O que eu queria dizer sobre isso é o seguinte: primeiro de tudo, as razões ideológicas para alguém poder não se considerar feminista têm a ver com a caixinha que tem, como já dissemos, várias coisas que tu podes não te rever, principalmente quando nas coisas há prioridades diferentes que eu, enquanto mulher preta, não me revejo naquilo que é o que elencaram como prioridade. Isto é uma
coisa. Agora, eu não estou no nível de acreditar que o feminismo prega que as mulheres querem tirar alguma coisa dos homens. Não estou no nível de acreditar que o feminismo que é alguma coisa errada ou que é alguma coisa que não bate certo com a maternidade. Pelo contrário, o feminismo defende a igualdade de escolha de oportunidades. Quem Eu não quer quero ser mãe ser é posta mãe. de parte só por ser mulher. Eu estou a concorrer, e isto já aconteceu na vida real, é aquele cargo, a empresa decidir que já não vai contratar mulheres, porque mulheres são muito, ou seja, por causa de uma Só que as mulheres experiência, são muito com porque o uma mundo é machista. Pois é isso que eu te estou a dizer, é o que eu estou a dizer. Então, a igualdade de direitos, eu entendo por aí, Marinela. Eu quero concorrer com os mesmos, ou seja, se eu tiver a competência, se eu desenvolver as competências de um homem para aquele lugar, eu quero concorrer com ele e não ser posto de parte só por ser mulher ou só porque depois eu vou ter que encarar a maternidade. Wanda, para mim é uma visão redutora. Ou seja, mas Para é mim é uma igualdade visão- de direitos. é uma- O que é o feminismo? Não é lutar pela igualdade de direitos. E, portanto, direito é de uma escolha. visão redutora esta coisa da escolha. Obviamente que se eu já nasço e tenho que estar em atividades que me retiram da corrida, quando eu chego na hora de concorrer eu tenho menos. Ok? Se eu sou e fui criada mulher, nós nascemos pessoas, mas eu sou criada mulher. Então quer dizer que metade do meu tempo foi dedicado às tarefas de mulher. Então eu não desenvolvi como poderia são os skills para eu concorrer em igualdade. O feminismo diz quando nós nascemos, vamos lá ver o que é que tu sabes fazer, vamos lá ver como é que tu te comportas e cada um desenvolverá As as suas competências. E portanto, além de todos os temas, como acreditar que as mulheres podem ser, por exemplo, violentadas nos hospitais, uma série de temas sobre a saúde reprodutiva. Sim. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que eu preciso fazer essa parte. Eu preciso de fazer isto. Eu não colocar na bio, eu não escrever, tem a ver com de forma ideológica. Eu acredito que, o Keita também disse isso, movimentos têm uma agenda, são financiados e às vezes estão corrompidos em prioridades que eu, como angolana perdida aqui no hemisfério sul não tenho que mover. Não quer dizer que o que está lá dentro como sendo as bases do que são as lutas, eu não me reveja. E não quer dizer que movimentos similares em que as mulheres negras comandam, têm outro tipo de pautas, como o mulherismo, etc., eu não me vejo. Então, como eu não sei bem, como eu não preciso de um catálogo para fazer o que eu faço e pensar como eu faço, eu não preciso de colocar uma lei. Eu acho que é limitante. Agora, eu não acredito que pessoas feministas querem coisas do outro mundo ou que estejam, de alguma maneira, a competir com os homens. O meu tema não é que quando eu for estudar, não, o meu tema não é que seja estudar. O meu tema é eu ter direito à mesma educação, formação e direito e oportunidade para eu ser quem eu quiser. Parte só por ser mulher. Ou seja, Eu sou colocada de parte por coisas como quando eu tiver um filho vou estar sozinha. Sou colocada de parte, vou estar quando eu tiver um Porque a filho. maternidade retira-nos mesmo também da corrida. Vamos E retira, porque a forma como ela é exercida, e que vamos ter um episódio sobre isso é melhor. Posso dar uma contribuição? Posso dar uma contribuição nesse tema? Tem como. Energia feminina e energia masculina. Temos esse tema. Ok. Eu quero muito dizer. É um dos episódios. Pronto, então eu vou entrar brevemente nisso. Assim, para aquelas pessoas ligadas ao esoterismo, falam sobre o mundo e toda a criação dividida de duas formas. O Yin, que é considerada energia feminina, e o Yang, considerada energia masculina. Qualquer pessoa que for ler um bocadinho sobre o descritivo de cada uma dessas partes que compõem o universo, vai perceber uma coisa relativamente ao equilíbrio entre essas duas tipos de energias. O que parece, à primeira vista, pelo menos, é que o que é considerado energia masculina, na maior parte das características, é muito mais positivo do que energia feminina. Sim. Ok? Deixa-me só elaborar um bocado mais. Assim, tipo, à primeira vista, quando tu vais ler, por exemplo, tipo a descrição, exato, por exemplo, Yin é lua, Yang é sol, Yin é escuridão, Yang é luz. Portanto, a partir disso, ao ler isso, qualquer pessoa
que não vai buscar muito mais, pode chegar à conclusão que, na verdade, o que é considerado positivo, na maior parte das vezes, é o que é considerado masculino. Exato. E eu acho que, em parte, a raiz do que nós hoje continuamos a discutir advém dessa categorização quase sempre positiva do que é masculino e quase sempre negativa do que é feminino. E depois, sem contar, ignorando que em alguns momentos da vida de uma mulher ou de um homem, ele vai desenvolver mais, porque todo ser humano tem as duas energias nele. Sim. Claro que se espera que o homem desenvolva mais a energia masculina e a mulher mais a energia feminina. E em algum momento, porque a vida, o que eu acho que é interessante nestas análises é que quando eu falo que o que é o feminismo, eu acho que é uma forma muito redutora de ver o que é a luta de uma mulher enquanto ser humano, enquanto para se afirmar. Quando eu digo redutora e acaba por ser militante. O problema dos movimentos é que no final do dia, e as causas e tudo o resto, é muito limitado porque tudo tem a ver até com a minha própria experiência de vida. Quando eu digo experiência de vida, o meio em que eu cresci, de mulheres que às vezes nunca precisaram de fazer mais do que aquilo para serem elas mesmas. Eu sempre disse, eu não sei se isto é movimento ou não, eu, por exemplo, e há quem diga, não, isto é uma das vertentes do feminismo, mas eu acho, por exemplo, o empoderamento feminino é muito mais abrangente. Quando eu digo empoderamento feminino, não é só um empoderamento financeiro, que extrai, por mais que queiramos, quando vamos bem a fundo, é claro que queremos que as pessoas tenham as mesmas competências, não queremos ser colocados de fora. Quando eu falo de empoderamento feminino, é aumentar, porque realmente existe essas barreiras. Isso não é Por que tens que empoderar? porque existe a desigualdade. Existe a desigualdade. Existe e não só. E o que tens que empoderar? Para mim, quando eu digo empoderamento. Também. Eu digo assim, para mim, empoderamento, eu diria empoderamento humano. Por quê? Porque as pessoas não dizer all lives matter. Também. Não é isso, humano. Porque é feminino. Porque quem tem que ganhar poder são as mulheres. O que eu quero e o que eu acho, e eu me arranjo um tempo para falar sobre isto, é no sentido de, quando eu falo de empoderamento no feminino, é porque realmente existe. Eu acredito que as mulheres, por nascerem mulheres, já têm, ou seja, têm que provar o dobro, para vencer aquele carro tem que provar o dobro, às vezes para desenvolver, ou seja, se um pai só tem o dinheiro para pagar a faculdade para um filho, e por mais que a menina seja mais velha, muitas das vezes, não vou dizer todas as vezes, claro, né? Muitas das vezes ele vai dar prioridade aos homens, porque supostamente vai um bocado de encontro a esta tal conversa da energia, e que é importante, masculina, que os homens, porque também vamos ver hoje, ou seja, está tudo muito bom. Provedor e protetor. Nem sempre uma decisão tomada dessa forma é unicamente por causa do machismo ou por causa do patriarcado, seja lá o que for. Eu acho que nós precisamos de sair desses rótulos e começar a ir um bocado mais fundo, entender a antropologia, entender sociologia, entender psicologia coletiva, para nós, assim, porque quando nós entendemos as razões, nós conseguimos quebrar os problemas, nós conseguimos entender, porque, por exemplo, se um pai tem que tomar essa decisão, por exemplo, usando o exemplo da Wanda, tem que tomar uma decisão Quem vai para a escola? Quem vai para a escola, eu acho muito natural, não estou a dizer que eu concordo, eu estou a dizer, eu acho muito natural que ele decida que seja o filho, o rapaz, e não a filha. Porque ele vai pensar de uma forma muito simples. A minha filha vai encontrar um bom homem que vai cuidar dela. Porque os homens são educados para serem provedores e protetores. Eu tenho que garantir que o meu filho tenha as condições. Se ele não tiver essas condições, ele não vai encontrar uma mulher adequada para ele. O que acontece é que o que está na base não é a maldade que se prega que está na base. Exato. Olha, pronto, é isso. Ela te explica que por ele ser mais forte e porque historicamente ele aguenta tempestade, fogo, água, se é para dar conhecimento a alguém, ele alia a força ao conhecimento e ele safa-se e ela encontrar alguém que faça isso por ela. Isto tem a ver com percebermos as razões que as coisas acontecem e não dizer que é porque são bruxos, malvados, etc. Continuamos a perceber que isto põe um grupo
em posição de poder. De poder. Porque nós vivemos num sistema capitalista que considera o poder e o acesso aos meios de capital como vencedor. Então, quando tu dizes à partida que o facto de teres nascido com a genitália masculina, tu tens acesso aos meios de produção capitalista, estás a dizer que metade das pessoas no mundo estão à frente da outra metade. E quando refletimos sobre isso, dizemos a decisão deveria ser tomada em qual é o filho que eu acho que tem as capacidades cognitivas, que tem o que necessário para irmos para frente como comunidade, talvez a menina seja melhor. Há muitos casos familiares em que foram dadas as mesmas oportunidades a homens e mulheres e elas tornaram-se excelentes empresárias, excelentes decisoras, excelentes, enquanto aquele mesmo irmão, que às vezes até é mais velho e teve a mesma coisa, não passa de uma ameba. Isto é comum. Portanto, a decisão sobre quem vai à frente não deveria ser por causa do fogo, do ar e da água. Mas nós não vivemos. Eu disse é, isso dá-nos a ideia que não é maldade. O que eu retiro não é maldade. Ok. E depois, Wanda, deixa-me falar. O que acontece é que eu gosto da parte de sabermos o porquê, porque às vezes o que os movimentos dizem é que o porquê é porque são bruxos e querem nos matar. E às vezes o porquê é porque historicamente aquelas pessoas têm uma capacidade comprovada de levar à frente, mas nós já não vivemos neste mundo que explica o agora. Isso é como aquele boneco da banana que todo mundo, os macaquinhos já tiram, ninguém sabe porquê, só porque o primeiro atirou. Então, o primeiro atirou a banana, mas por que estamos a tirar as bananas? Ninguém sabe porque estamos a tirar as bananas. Por que estamos a subir para a escada? Eu já não sei se é escada, se é banana, sei o quê. Mas por que fazemos isso? Então, a partir do momento que eu percebo que as razões que nos levavam a selecionar um homem já podem não ser válidas, porque eu, diante de 2 filhos, posso perceber que uma menina vai muito mais longe na vida, eu tenho que tomar decisões baseadas naquilo que eu vejo, que é isto que faz a luta pelo direito de igualdade de oportunidades. E isso é comprovável. Dentro de uma universidade estão muitas das vezes muito mais homens que mulheres, mas o sucesso é mais homens que mulheres que estão na universidade? Às vezes nem sei. Não, E hoje em dia é mais mulheres. eu acho que é mais mulheres. Na verdade depende da área. Depende, exato. Ainda é isso. Mas aí não são. Isso não é como. Sim, mas aí é uma questão de escolhas. O que eu estou a tentar não é uma dizer questão de que há uma estrutura que impede mulheres ou homens de lutar. Ali é uma questão de escolhas. E ainda tu dizes bem que hoje em dia, em que não estamos na época do fogo e não sei o quê, as mulheres ainda, eu digo isso por experiência, vão preferir uma profissão que lhes permita. Porque isto não é. Ou seja, isto. Pronto, e a Marinela agora vai dizer, eu já sei o que vais dizer, e eu concordo, porque Estamos quase a terminar. as pessoas, ou seja, Agora que está a ficar bom, nós né? temos Sempre que ter o direito de escolha. As mulheres não têm que ter o direito de escolha, porque nem todas as mulheres, por exemplo, se revêem na maternidade. E eu, quando eu falo na maternidade, eu vi várias mulheres, ou seja, porque o cuidar de um filho e continuar na luta não é mesmo, é exaustivo, é cansativo. Porque aquele homem que os homens, o que é que muitas mulheres fazem quando encontram um homem, um macho alfa, não um delta, Não beta. mas Um alfa. I will give you all my, tipo, eu dou-te tudo que eu puder dar para tu conquistares o que tu quiseres conquistar. Eu estou aqui, eu sou o seu suporte. Agora, qual é o grande problema hoje em dia? É que as nossas próprias mães e nós mesmas, as nossas avós, não fizeram tão bom trabalho na educação dos homens, porque muitos homens querem continuar a ser os machos, mas não são provedores. Há muitas experiências por aí. Está provado, e eu não vou buscar estatística, eu vou para o Yuga, onde trabalham muitas mulheres, e pergunta a ela, cada uma delas, quem sustenta a casa, onde é que estão os pais dos filhos. Por isso é que isto vai estar interligado quando eu falo do empoderamento feminino da mulher. É o mind. Eu quero a própria mentalidade das mulheres tem que mudar. Eu acredito no você tem que se conhecer para poder fazer a tua escolha. Não pode acreditar que eu vou dar filho no homem, que dar filho no homem é riqueza, é para ele me amar.
Só que é que eu penso? Aqui. Ou seja, eu quero que mais mulheres questionem as próprias escolhas. Que isso, eu acredito Isso está em contradição com o que disseste agora. Não. Espera só, já vou para ti. Ok. Está em contradição que tu disseste o seguinte, que na realidade muitas mulheres, não todas, gostariam de encontrar um macho alfa Sim. que diz assim, eu vou te dar o meu tudo e o meu tudo que é a base para que tu possas conquistar Sim, o sim, mundo. sim. Na formação do que é fazer isso, é dar-lhe a casa, dar-lhe a prole, Ok. é isso que é fazer Sim, tudo. sim, Marinela, mas... Dar-lhe a casa, dar-lhe a prole, porque a riqueza também está na prole, porque eles sei que vão manter. Sim, não é por acaso que as famílias governam o mundo, aquilo é uma sucessão, não é? Mas tu fazes isso de forma consciente Não, e espera, pronto. O que muita mulher não hoje terminei o faz, raciocínio, não terminei. não é. Não É terminei. fora delas mesmas. Vamos, espera, deixa eu só terminar o raciocínio. O que tu disseste foi, as mulheres, na realidade, algumas delas querem encontrar tá tudo isto. bem. Então, quando elas acham que encontraram isto e dão isto, o que tu estás a dizer muitas das vezes é que, na realidade, esta troca não existe. Porque aquela pessoa que tu estás a dar o teu tudo e a prole e a cuidar, Mas agora olha a sociedade angolana. não te devolve. Eu não sei o que é necessário. Por quê? Porque ele, na realidade... É um homem casado até, é isso que eu Como quero. assim? Ou Não é seja, casado, como assim? muitas das vezes a realidade angolana é muito mais complexa. Aí é que tu tens que ir por aí. Aquela mulher que vai dar um filho porque vai me amar, está a dar um filho num homem que é casado. Mas eu não estava a falar disso. Deixa-me só dar uma contribuição, deixa-me só entrar aí. Deixa-me só entrar aí. Quando tu vais conversar com aquelas Agora tem que parar o que ela vai dizer, Marinela? Espera. O que ela vai dizer é que... Estamos quase a terminar, O que ela vai dizer é que, não, eu sou a segunda mulher. Então, isto não pode... Ou seja, quando tu realmente... Não estou a dizer que ser segunda mulher é errado ou rei culpado, mas as mulheres têm que começar a fazer escolhas de formas conscientes para pararem de se vitimizar. Tu tens que ser inteligente o suficiente e saber que cada escolha tem um preço. Não podem mais continuar a viver tipo babacas, andar... Não, até a decisão de eu encontrar um macho alfa que me sustente, que eu lhe dê a prole e que ele vá a fundo, tem que ser feito de forma inteligente, eu me conhecendo como pessoa, não porque estou a imitar a Marinela ou a minha amiga que se deu bem, conseguiu o tio dela que deixou a mulher de 10 anos e agora está a lhe dar tudo. Isso, eu acho que o que se passa muitas das vezes é, nós estamos muito confusas, nós não nos conhecemos, porque nunca nos foi ensinado isso, Marinela. O autoconhecimento. Tu tens que te conheces a ti mesma para fazer as escolhas, quer sejam elas boas ou más para ti, porque quem vai lidar com elas és tu mesma. Quando eu falo no empoderamento feminino, eu tento fugir um bocado da parte do dinheiro em si, porque quando tu empoderas... Autoconhecimento. O autoconhecimento, você se conhecer, você saber o que suporta o corpo. Nós vivemos muito no modo automático. Verdade. No copo e nem pasta, a vizinha se deu bem, aí eu também vou me dar bem. Ou a vizinha está na igreja X e o marido dela até ficou quieto, eu também vou lá. Ou seja, mas e tu? Quem é o teu marido? Muitas das vezes até o teu marido não tem nada a ver com o marido da vizinha, mas nós queremos a vida da vizinha. O teu marido não é ele, não é aquela pessoa, não tem educação. Ou seja, há vários. E quando tu te conheces, quando tu tens o cuidado de fazer essa caminhada individual, aí eu concordo muito com aquela nossa amiga que diz que no final do dia é tudo muito individual. Tu tens que estar consciente de ti mesma para... O que se passa hoje, nós casamos sem nos conhecer. Muitas mulheres, não digo eu, até casei muito tarde. Quando eu digo nós, eu estou agora a dar um exemplo. Há muita mulher a casar sem sequer se conhecer. Só porque ouviu que está catalogado que você, antes dos 30, tem que casar, ou até os 40 tem que ter X filhos. Sem ela saber se quer ter filhos. E muitas delas infelizes nos casamentos. Ou seja, por quê? Porque tu, primeiro, escolhes alguém que nem tem nada a ver contigo, mas porque tem que casar, o primeiro... então, e o medo de ficar sozinha, isto tudo influencia. Eu acho que... Conclui, né, Wanda? Estamos todos à tua espera. Tu cortas-nos a todos e ficas uma hora. Não deixas ninguém falar. Uma contribuição que pegando aqui, e que também pegando um bocado do que a Marinela falou. Eu acho que nós estamos a navegar num rio de 2 cursos. Um rio de? 2 cursos. Normalmente um rio tem um curso apenas. Ok? Sai daqui, vai para ali. Mas nós estamos a navegar num rio de 2 cursos.
que é, nós somos pessoas consideradas modernas, mas nós queremos certos privilégios que são tradicionais. Isso eu não entendo isso. Ok? É uma mulher moderna, vamos dizer assim, independente. Eu me rio muito dessa expressão. Eu acabo por nunca entender o que quer dizer uma mulher independente. Porque para mim, independência, hoje, ou tu estavas presa e te libertaram, ou vocês estão simplesmente a dizer, eu ganho meu dinheiro, não preciso de um homem. Eu acho que a maior parte das... Quando vejo essa expressão, é muito mais tipo, alocada a essa última. Mas sim, eu acho que nós estamos a navegar num rio de dois cursos. O que é? O casamento é um contrato. E quando tu dizes, nós não sabemos porque casamos, porque acabamos por fazer isso, porque vemos nas outras pessoas, está ali a questão do clash entre a modernidade e a tradição. Isso. Nós queremos, porque nós crescemos e vimos sempre, a norma na sociedade é nós nascemos numa família e nós acabamos por querer isso também. Mas nós não entendemos como é que vamos navegar nisso hoje. Filho morreu. Não é assim? Nós não sabemos como é que vamos navegar nisso hoje, porque os nossos pais tiveram a época deles e tiveram a educação deles, e eles não vão conseguir ensinar-nos coisas que sejam úteis para um casal de jovens nos seus 20, muitos, nos seus 30 e poucos anos, navegar num relacionamento. Nós temos muito mais pressão e muito mais influências que são fora da nossa família, externas à nossa família, que têm muito mais poder no nosso tipo de decisão do que os nossos pais. Infelizmente. Nós estamos a querer manter um estilo de vida moderno com privilégios tradicionais. Inclusive, nós queremos que valores religiosos atrelados a vidas mundanas, nós queremos. É uma confusão entre aquilo que é a nossa origem, daquilo que é a forma como como nossos avós cresceram, como nós fomos criados, mas depois que não bate certo com o que a igreja diz. Portanto, é uma confusão geral a todos os níveis, não é? E depois estas confusões geram os conflitos internos, que depois geram os conflitos com os outros, porque ninguém que está em conflito interno consegue se relacionar com ninguém. Portanto, o Keita veio aqui para dizer como é que ele via essa discussão. Ele foi pela via do feminismo e a forma como nós meio que não fizemos isso ser sobre apenas, ele acha que isso foi inteligente da nossa parte. E eu queria fazer uma pergunta: tu acreditas que existe ou não uma pressão para silenciar essas discussões? Tu sentes que existe, a forma como vocês falam, gozam, e não é vocês, vocês, a sociedade, nós somos a sociedade. Outras mulheres também. Aliás, tu sentes que é um silenciamento por desconforto, às vezes trabalhar um assunto pode gerar um desconforto, só pelo facto dele ser abordado? Não, eu não penso que exista uma pressão sobre vocês ou sobre outros grupos de mulheres ou sobre outros movimentos para silenciar. Há uma coisa interessante nas redes sociais, é exatamente a democratização do acesso à palavra. E por mais que, pronto, vocês vão ter sempre haters, vocês vão ter sempre pessoas que não, pessoas do outro grupo ou simplesmente pessoas que se sentem desconfortáveis com a discussão, porque nem todo mundo está preparado para ter essas conversas, e isso é normal, é até aceitável. Eu acho que o que não é aceitável é impedir as pessoas de terem uma opinião e impedir as pessoas de expressarem a sua opinião. Eu não creio que exista uma pressão para se silenciar. Eu acho que existe um desconforto. Para já, primeiro, existem pessoas que não concordam com vocês. Eu não concordo com vocês em muitas das vossas opiniões. Eu acho, mas eu defendo o vosso direito. Eu sempre vou defender o vosso direito de exprimir as vossas opiniões. Como tu disseste, eu estou ok para discutir essas questões. E talvez seja a minha energia feminina, a minha parte feminina, que me permite falar abertamente sobre esses temas. Mas eu acho que é muito mais a falta de prática aqui em Angola, principalmente, de discutir abertamente temas que não são confortáveis. Nós não temos ainda esta vontade. A nossa falta de prática no coletivo de abordar. Eu acho que não é aquele grupo de velhos a que nós chamamos patriarcado que está ali tipo, naquela sala fechada a comandar as coisas. Não, tipo, não são eles os que estão por trás disso. Não. Eu acho que há realmente falta de prática em discutir esses temas e aceitar a opinião que é desconfortável. E tu vês isso na política em Angola, e tu vês isso em todo sítio. Vês isso na família. Sim. Ok? Já aconteceu comigo. Tá com uma pessoa com quem eu andava na época, já foi há uns anos, num ambiente de família, nós trocarmos carícias e beijos, e isso incomoda as pessoas. Certo. Ok? Certo. Então, porque não é a forma como devemos demonstrar. Não é a nossa cultura. Não é a nossa cultura. Ok? E também, para mim, não é um problema.
eu não vejo isso como um problema, eu entendo assim, o meu lugar, o meu espaço, eu tenho de entender para conseguir transformar. Como eu entendo de onde é que vem esse desconforto, eu digo isso às pessoas. Nós vamos desconstruir esses problemas e vamos construir a tal sociedade moderna que nós queremos. Foi comer o quê? Bifite, né? Ai, a bifite, meu Deus. Numa primeira vez, o primeiro que não sabia o que ia falar, isto ainda dá muito pano. Não, dá sim, senhora. E o maravilhoso neste grupo é mesmo este. É tipo, eu e a Marinela concordamos em muita coisa e discordamos em muita coisa também. E depois, ou seja, a Marinela se expressa lindamente, ela é bem assertiva e a parte dela, da energia masculina bem avincada, mas tem uma... Vês? Foi o que eu disse. Expressa-me bem a energia masculina. Não, assertiva. Olha, os homens com quem eu falo expressam-se mal para caralho. Eu tenho dificuldade que eles digam uma frase que faça sentido. É por isso que eu acabo de dizer aqui. Não, mas eu estou a dizer, eu disse isso no início. Eu vou buscar o Keita, porque eu consigo ter um diálogo que vai para além do raso. Keitas, Mauro Sérgio, o Marco Vitor. Nós conseguimos desagregar um bocadinho mais. Agora é assim. O que eu estou a dizer é o fato de dizer que isto é uma energia yang não quer dizer que não exista na energia yin. O que eu estou a dizer é que eles dizem aqui, isto é interessante quando começas a ler, mas isso não quer dizer, por exemplo, a energia masculina é racional, assertivo, disciplinado, contido, atuante, ouvir, força, dedução, proteger, visão do mundo. Já a mulher é emocional, receptiva, espontânea, expressiva, contemplativa, falar, nós falamos muito, é a energia masculina, feminina do Keita. Ou seja, a paixão, a intuição, acolher e detalhes. Ou seja, isto não quer dizer que não existam seres humanos e dependendo dos desafios da vida, nós vamos desenvolver mais uma do que outra. Posso dizer mais uma coisa? Pegando nisso aqui, eu acho que essa guerra dos sexos, eu vou usar essa expressão, é antiga, pronto, mas eu vou usar essa expressão. Pegando, é algo que tu disseste, Marinela, o fato do que é considerado hoje poderoso, bem-sucedido, estar quase sempre linkado às características consideradas masculinas, é para mim uma das razões pelas quais nós temos essas conversas ainda hoje. Porque uma mulher que se considera inteligente e ouve uma cena como essa, ela não concorda, ok? E eu acho que parte do que acontece é as mulheres quererem ganhar um espaço. As mulheres querem afirmar-se como tão importantes quanto os homens, com características que elas foram ensinadas que são masculinas e não com aquelas características que elas até possuem e também muitos homens possuem, mas que elas hoje desprezam e consideram como fraqueza. Os homens, se eles forem apaixonados... Nós não estamos a olhar para a questão da complementariedade. Eu acho que isso é eu acho que talvez seja o próximo. Eu acho que, por acaso, na agenda, acho que ele é o próximo. O próximo tem que ser um que o Keita chega. Ele vai estar. Não, o próximo não quer dizer que está a ser o próximo é quando gravamos depois. Está entendendo, né? Pronto. Que é super importante, porque eu sinto que a tal da racionalidade, mas eu sinto mesmo, agora é a nível pessoal, eu posso entender que alguém catalogou que a assertividade é uma energia masculina, paixão, intuição, é uma energia feminina. A verdade é que eu vejo, inclusive nas nossas relações interpessoais, muito mais drama de coisas feitas de forma apaixonada e errada, mas que é considerada como força. Perseguir uma pessoa, arrancar-lhe do lugar pelo braço, para mim é um tema muito mais de emoção. Exatamente. Porque também há muitos machos altos. Eu acho que é uma discussão. Não. Wanda, calma. É uma discussão para termos, calma. Por exemplo, há machos altos que dizem que nem sequer se colocariam numa situação dessas. O dia que eu tiver que arrastar, há machos altos que falam assim, o dia que eu tiver de arrastar a minha mulher pelo braço, aquela não é minha mulher. Isso. Estás a entender? Isso. Porque nem se colocam agora. Há muitos machos altos. Não, Wanda, a verdade. A Wanda é uma discípula do Kevin Samuels, né? Mas a verdade é que, apesar da Wanda dizer que o alfa de verdade diz isso, todos hoje também pensam que são alfas. Aliás, pensam que são alfa exatamente por arrancar a mulher. E é essas definições que eu tenho
alguma dificuldade porque o meu nível de assertividade, de inteligência, de compartilhação, de disciplina é muito superior a pessoas que eu vejo que cedem a impulsos, cedem a paixões, não se organizam, não saem do lugar. Portanto, é para mim complicado comprar dessa maneira. Portanto, eu acredito que há características. Agora, a forma como nós dissemos que essas são femininas, essas masculinas, eu discordo, né? De alguma maneira. Mas eu acho que muitas das vezes são Mas esse é o próximo episódio. Nós, para já, ficamos aqui imenso tempo. Keita, agradecemos muito por ser a nossa consulta diária. E, Wanda, não sei se quer dizer alguma coisa, eu da minha parte. Foi lindo, foi fiquem por aqui. Vamos ter os próximos episódios lançados na plataforma. Está-se a desenvolver, o primeiro. Espero que tenham gostado. E vamos fazer lives sobre... Ora, boa. Depois de assistirem a um live que vamos entrar, e vamos poder abordar isso tudo. Obrigada, Encontros. Obrigada, Tigra. Obrigada, Kinda. Obrigada, Obra Primata. Obrigada, Bifit. A comida estava deliciosa. Foi toda devorada. A Tigra. Falamos da Tigra. Não falamos da Tigra? Oh. Obrigada, Tigra. Obrigada. Jesus! Vocês no fim é que fica bom.